Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma temporada do Educatuar. No mês de agosto, nós não paramos, não. Nós nos dedicamos ao curso online sobre ensino híbrido. As professoras que participaram se envolveram muito, foi um momento de trocas de experiências e de riqueza de aprendizado. E agora, no mês de setembro e no mês de outubro, nós estaremos aqui todas as quintas-feiras com uma série de webinários divulgando a vocês experiências que deram vida ao ensino remoto. Nós sabemos que os professores têm desenvolvido trabalhos excelentes, engajando seus alunos com inovações, com propostas desafiadoras. E é isso que nós queremos compartilhar com vocês. E para o primeiro episódio, nós trouxemos a professora Juliana de Andrade Monteiro Ritt. Ela é professora de Geografia graduada pela Universidade Estadual de Londrina e mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Vamos lá? Olá, eu sou a professora Juliana, sou professora de Geografia do Ensino Fundamental 2 da Rede Particular de Ensino da cidade de São Paulo. Hoje eu vim apresentar um projeto que eu elaborei para ser aplicado com os alunos do 7º ano do colégio que eu leciono. Quando esse projeto foi elaborado, a intenção é que ele fosse aplicado no período das aulas presenciais. No entanto, isso não foi possível devido à pandemia e à necessidade de isolamento social. Mas esse projeto foi aplicado durante o processo do ensino remoto, né? E ele acabou ganhando vida durante esse processo por envolver o uso de tecnologias. Esse projeto que eu desenvolvi, ele utilizou uma metodologia ativa que é a gamificação. A gamificação, a ideia é que jogos de celular, computador ou videogame sejam utilizados durante o processo das aulas. E nesse período de ensino remoto, isso acabou sendo muito legal porque os alunos acabaram ficando envolvidos com as aulas, que se tornaram mais dinâmicas, mais interativas e mais atraentes para eles. Esse período que nós estamos passando não está sendo fácil, né? Por isso que é muito importante encontrar meios para amenizar tudo isso que nós estamos passando. E a partir da necessidade que esses nativos digitais apresentam, né, que é utilizar o celular para várias coisas durante o dia, várias estratégias metodológicas e didáticas vêm fornecendo subsídios para que essas metodologias ativas, como a gamificação, sejam mais aplicadas, para que as aulas fiquem mais dinâmicas, mais integradas, mais efetivas e mais condizentes com a realidade atual. Na década de 80, uma empresa chamada Maxis criou um jogo chamado SimCity. Um jogo muito legal, onde o jogador ele se torna o prefeito da cidade e ele tem como missão administrar bem a cidade, proporcionando qualidade de vida para os seus habitantes. Eu tive contato com esse jogo na década de 90 e na década de 2000, né? Jogava bastante, achava muito interessante a forma como nós tínhamos que conduzir, né, as cidades e as tomadas de decisão que nós tínhamos no processo do jogo, que tínhamos que tomar. E recentemente eu conheci a versão mais atual do SimCity e fiquei impressionada. E pensei, por que não trabalhar o jogo SimCity, né, aliado a uma área da geografia que é a geografia urbana? Então, folheando ali os conteúdos e todos os conceitos que estão ligados a essa sub-área da geografia, que é a geografia urbana, logo eu pensei, poxa, eu acho que quando esses alunos tiverem maior conhecimento desses conceitos e conseguir identificar esses conceitos relacionados à realidade que eles vivem numa metrópole, que é a metrópole de São Paulo, eu acho que se aliar o conhecimento desses conceitos, né, com a realidade e os jogos, e o SimCity no caso, né, eu acho que dá um trabalho bem bacana. Então eu abri essa versão do SimCity, estudei o jogo, vi como a cidade se desenvolve,
como os alunos, né, que são os jogadores, como eles têm que tomar decisões para deixar os sims, que são os habitantes, mais felizes o possível, né? E daí acabei relacionando essa felicidade à qualidade de vida dos habitantes de uma cidade. O jogo SimCity possibilita ao jogador a simulação do desenvolvimento de uma cidade a partir da posição de prefeito, sendo seu papel o de criar e administrar uma cidade de acordo com fatores econômicos, sociais, políticos e culturais. Ao começar o jogo, o aluno deve escolher e nomear a região que ele quer trabalhar. Cada região apresenta seus limites e possibilidades em relação à quantidade de minérios, petróleo, água e áreas destinadas à construção das cidades. Na escolha da região, é possível também observar os diferentes tipos de relevo, climas e corpos hídricos. Também é possível encontrar uma diversidade física nessas regiões, como ilhas, vales e montanhas. Após essa fase de reconhecimento do sítio urbano, é hora de construir a cidade. As imagens 1 e 2 mostram o antes e o depois dessa construção. Esse processo requer vários processos gradativos, que terá a pavimentação como algo fundamental. Ao se construir as primeiras ruas ou estradas, a área torna-se imediatamente apta a receber residências, comércio e indústrias, bem como usinas, escolas e hospitais, ou seja, apta a tornar-se uma cidade. A atenção com saneamento básico e geração de energia é primordial nessa fase, pois sem esses dois elementos a população acaba emigrando. Na imagem 3, é possível perceber os dados de valores dos terrenos, e esses dados são baseados na infraestrutura de determinadas áreas da cidade, do acesso aos bens públicos, do saneamento básico e de baixos índices de criminalidade, poluição e riscos de incêndio. Caso esses fatores não sejam atendidos, a população começa a reivindicar melhorias na cidade ou então abandonam a sua cidade. Antes de pensar na elaboração desse projeto que envolve a gamificação das aulas, eu baixei o jogo e comecei a jogar. Eu iniciei a minha cidade, comecei a observar como a cidade poderia se expandir, quais estratégias eu tinha que tomar para deixar os habitantes felizes, quanto custa, né? Qual é o preço da engenharia, de se construir obras, como a cidade ela pode crescer no seu sentido horizontal e no sentido vertical. Pude perceber também que o jogo trabalha com a questão da valorização dos terrenos, com periferia, simula uma espécie de lei de zoneamento urbano, onde as indústrias têm que estar separadas das áreas residenciais, das escolas e das áreas comerciais, como os habitantes ficam felizes com obras de infraestrutura. E, poxa, tudo isso está relacionado ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia na cidade. Então, o jogo foi ganhando uma importância muito grande para mim, que acabei passando um pouco dessa empolgação para os alunos e falei, bora gamificar essas aulas, vamos jogar SimCity. Então, eu trabalhei os conceitos com eles, né? Fizemos atividades, discutimos durante as aulas e no meio disso pedi para que eles baixassem o jogo. Então, esse projeto ele se dividiu em 3 etapas, né? A primeira etapa, como vocês podem ver, consistiu no fato deles fazerem o download do jogo no celular, no computador. Tem alguns alunos que já tinham esse jogo no PlayStation, que já jogavam, né? Nessa primeira etapa também, para quem não conhecia o jogo, eles passaram por um processo de familiarização com os comandos, né? Eles foram vendo onde eles poderiam errar, onde eles poderiam acertar. E eles também formaram trios. E a proposta da formação de trios é que, como nesse período de pandemia eles estão mais distantes, né? A ideia era que eles se integrassem, trocassem ideias, trocassem dicas, né? E ocorresse uma interação maior entre esses alunos. E foi o que de fato aconteceu, né? Então, as dicas foram valiosíssimas.
Eu já tinha alunos que estavam com cidades num nível muito elevado, fazendo grupo com alunos que estavam iniciando a cidade ali completamente sem nada, né? Só com o terreno e o sítio urbano estabelecido. Então foi muito rica essa troca, né? Nesse período inicial e nas etapas posteriores também. A segunda etapa do jogo foi o desenvolvimento das cidades. Então eles tinham que jogar mesmo, e jogar direto, né? E durante as aulas que eu trabalhava, eles traziam muitas reflexões sobre assim, o sufoco que eles estavam passando para elaborar estratégias para proporcionar qualidade de vida para os habitantes deles. Então, eles sempre estavam questionando uma série de coisas da política, da economia, do cotidiano, do descaso com as pessoas que ocorre mesmo, né, na nossa metrópole e como isso aparecia no jogo. Então, uma série de questões cotidianas que eles vivenciam, eles tinham que administrar no jogo e eles viram quão difícil é a administração pública, né? Então, foi uma dos fatos mais comentados nesse trabalho, foi o quanto é difícil administrar uma cidade e o quanto é difícil deixar as pessoas felizes, de fato, né? E proporcionar qualidade de vida a elas. Então, essa segunda etapa consistiu no jogo mesmo, né? Na evolução e expansão da cidade de cada aluno. E aí, nesse tempo, eles foram tirando prints, né? De cada etapa da cidade deles, de cada nível e de cada conquista que eles iam adquirindo ao longo desse processo do jogo. Já a terceira etapa consistiu na apresentação das cidades. Então, eles poderiam apresentar, eu dei duas opções, né? Eles poderiam apresentar a cidade através de prints, que eles deram desde o início da cidade até a fase em que eles estavam, né? E eles podiam também apresentar a cidade em tempo real, o que foi muito bacana, né? Durante a apresentação da cidade em tempo real, eles foram contando o que eles faziam, quais as tomadas de decisões, quais foram os erros que eles tiveram nesse processo de construção da cidade, quais foram os acertos, os pontos fortes do jogo, os pontos que eles não gostaram muito. E no final da apresentação, eu propus que eles fizessem uma crítica ao planejamento de muitas cidades que eles conhecem, inclusive da nossa cidade de São Paulo. Aqui é a parte do centro urbano, é onde as avenidas são mais bonitas e onde os prédios mais valorizam. Aqui do lado é a área de atendimento, você pode ver, tem um hospital grande para atender a maior parte da população. E a parte do comércio, eu quis deixar material de construção, mercado agrícola perto das fábricas, porque eu pensei, o transporte de materiais deve ser muito caro, então se deixar próximo às fábricas vai facilitar muito para os trabalhadores. E aqui ficam as lojas que eu digo, as lojas que chamam mais atenção. A loja de esportiva, por exemplo, ou a loja de donuts, a gente tem a loja de jardinagem também. Aqui tem um jardim real na entrada da cidade, que achei que foi legal. Ela atinge uma parte do centro urbano e ela é muito boa. Aqui vocês podem ver, a parte industrializada está muito longe da cidade, o esgoto aqui também e o lixo também. Toda a água é de caixas d'água, que eu não quis investir muito, quer dizer, atende a maior parte da população. E a energia é 100% eólica. Aqui, é a Avenida Cultural, que eu tinha falado no projeto. 100% da cidade com energia eólica? 100%, não tem nenhum outro tipo de energia não ser eólica. Essa aqui é a Avenida Cultural. Eu vou começar aqui pela área latino-americana, nessa faixa, depois aqui vai ser a área parisiense, depois a área londrina. Aqui é uma montanha que eu estava pensando em instalar teleféricos para as atividades da população. E é mais ou menos isso. Eu comprei o aeroporto recentemente. Muito bom, Joaquim. Eu comprei o aeroporto recentemente. O centro da sua cidade é bem verticalizado, né? É, bem verticalizado. Eu pensei em deixar os prédios na parte mais central e as casas alheias em outra parte, ó. Aqui você pode ver a avenida mais bonita, ela é mais bem feita. A minha cidade eu planejei para não ter nenhuma parte assim, uma parte mais pobre que outra. Eu queria deixar todo mundo mais ou menos igual. Então eu
porque todo mundo nos melhores espaços, ninguém é atingido por poluição das fábricas, todo mundo está 100% feliz. Põe lá na orla da praia pra gente ver, que eu sei que Ah, você tem uma orla que é bem verticalizada também, né? aqui eu tenho um clube de vôlei de praia para as pessoas praticarem vôlei. Eu tenho um cais costeiro para admirar a vista do mar, uma casa flutuante e 2 quadras de vôlei. E aqui, ó, a parte que eu tinha falado que eu ia começar Legal. perto da praia. Só que, surpreendentemente, a parte mais luxuosa é a parte perto da avenida mais bem feita. Ó, você pode ver aqui de acordo com essas cores. Isso mesmo. Ô, Joaquim, o legal da sociedade, ela, ela obedece o padrão de crescimento das cidades no Brasil, né? Então, ficou uma coisa um pouco parecida com essa realidade, né? Com a verticalização na área central, Sim. dá para ver que ela está se expandindo, só que nas áreas de expansão já não tem tanta verticalização, né? Isso Ah, acontece nas cidades. E isso ficou legal na sua cidade, que ela obedece um padrão, né? Então, como vocês puderam observar, esse trabalho ele foi aplicado para 5 turmas e esse vídeo que apareceu agora foi a demonstração de uma cidade em tempo real, né, que foi apresentada por um trio. O próximo vídeo vai mostrar os alunos fazendo críticas, né, ao desenvolvimento das cidades brasileiras e também ao desenvolvimento das cidades no jogo e mostrando um pouco dos acertos e erros e das tomadas de decisões que eles tiveram ao longo dos meses que eles jogaram. Esse segundo vídeo, já os alunos não apresentam a cidade em tempo real, eles apresentam a cidade através de prints que eles foram dando a cada nível que eles iam subindo, que eles iam evoluindo no jogo. Como eu fiz para subir de nível tão rápido? Esta é a minha cidade. Enquanto ela ainda estava em desenvolvimento, tive vários problemas e irei citá-los agora. O primeiro deles foi ganhar bastante dinheiro e ter bastante material. Eu simplesmente não consegui ter um dinheiro alto, então eu parei de comprar coisas do Daniel. E então fui ganhando cada vez mais dinheiro. O problema com os materiais foi resolvido relativamente mais facilmente que o outro, pois esse eu tive que investir em muito mais fábricas e isso foi mais fácil do que esperar um dia para ganhar 5.000 e uns quebrados. Solução para subir de nível mais facilmente. Pare de comprar coisas do Daniel e invista em fábricas. Ou seja, professora, aqui no Brasil, por exemplo, algumas marcas, elas não têm quase nenhuma fabricante das coisas aqui do Brasil. Então, por exemplo, vou pegar a Apple. A Apple não tem nenhuma fábrica aqui no Brasil, ou seja, os produtos da Apple eles são importados, então isso deixa eles muito mais caros aqui no Brasil. E isso acaba tirando um pouco o lucro da indústria. E isso acaba prejudicando um pouco o mercado, entendeu? E outras marcas de carro, por exemplo. Aqui alguns carros custam 180 mil e lá nos Estados Unidos custam a metade do preço, entendeu? E o mesmo carro, a mesma coisa, não muda nada. E é a metade do preço, porque lá eles têm fábrica dessa marca, entendeu? Ou seja, para que valorizar tanto produtos estrangeiros se nós temos capacidade de produzir os nossos e Sim. incentivar o nosso mercado e não o mercado exterior? Sim. Isso mesmo. Parabéns pela crítica. Obrigada. O que foi mais fácil para você no sim? O que foi mais fácil para mim no sim foram os sims, pois sempre deixei eles felizes, porque sempre cliquei nos prédios e via umas árvores vermelhas. Isso significa que eles gostariam de um parque perto dele. E isso, além de felizes, isso aumenta a população, ou seja, só tem benefício. E nessa minha crítica, eu acho que o governo devia dar mais atenção para a opinião das pessoas. E, por exemplo, eles podiam pegar as opiniões construtivas, por exemplo, essa das fábricas. Eles podiam investir mais em fábricas para a gente não ter que comprar do exterior, entendeu? Já ter aqui. E ficar muito mais barata a produção. E melhorar infinitamente o mercado, entendeu?
Experiência de jogo. Eu realmente gostei muito do jogo. Ele realmente me surpreendeu. Um dos melhores jogos de cidade que já joguei. O que esse jogo eu achei muito legal é que a gente podia fazer muitas coisas e a gente conseguia agradar os nossos sims. Ou seja, a gente, por exemplo, naquele exemplo que eu falei, que eu clicava nos prédios e via umas árvores vermelhas. E mesmo assim, quando eu tava com 100% de felicidade, eu ainda via essas árvores vermelhas, entendeu? E mesmo que a cidade estivesse 100% feliz, eu queria agradar ela ainda mais, entendeu? Então, eu queria sempre evoluir no jogo, entendeu? Isso que eu achei muito legal. De criticaria do jogo. E agora a gente a nossa crítica construtiva ao planejamento de muitas cidades brasileiras, também junto com o jogo, né? Se o site quiser apresentar, ele pode apresentar, porque eu já apresentei bastante. Aí ele apresenta essa parte. Na nossa opinião, o principal problema das cidades brasileiras é o inchaço das cidades, que é provado pelo acúmulo de pessoas e a falta de infraestrutura adequada, o que acaba gerando grandes problemas para a população urbana. Dentre os principais problemas enfrentados pelas grandes cidades estão questões da moradia, desemprego, desigualdade social, saúde, educação, violência e exclusão social. Então, em comparação ao jogo SimCity, podemos deduzir que na realidade ou no jogo, esses problemas só estão relacionados a uma boa ou má administração e planejamento dos prefeitos das cidades. Ou seja, se o planejamento for bom, a cidade enfrentará menos problemas. Porém, se ele for ruim, a cidade enfrentará grandes problemas. Isso mesmo, gente. Isso mesmo. Adorei que vocês utilizaram esse conceito do inchaço, tá? Das cidades, né? Que é o acúmulo de pessoas ou aglomeração urbana, tá bom? E é um conceito ligado à aglomeração urbana, mas tem alguns geógrafos que usam a palavra inchaço, tá? E é isso mesmo, gente. Se a cidade tem governantes comprometidos com um bom planejamento, tá? Que faça com que todas as pessoas tenham acesso à cidade, e o acesso à cidade é aproveitar de tudo que a cidade tem a oferecer. Nós conseguimos ter acesso à cidade, muitas pessoas não. Tem prefeitos, né, que estão comprometidos com isso, e tem prefeitos que não estão. Uma pena, tá? Eu achei muito bacana que vocês tocaram nesse assunto. Meninos, vocês estão de parabéns. Vocês fizeram uma explanação muito legal do trabalho, tá? Começo, meio e fim. Eu acho que a crítica de vocês foi bem legal, tá? E a introdução também. Ficou muito bonito o trabalho de vocês. Gostei demais, tá? Obrigada. Parabéns. Como vocês puderam ver, essa atividade ela foi avaliativa. Ela foi dividida em 3 etapas e eu utilizei a ferramenta Rubrica para anunciar aos alunos as expectativas que eu tinha quanto à apresentação das cidades e ao cumprimento de todas as etapas. A ideia e a minha expectativa, né, para esse trabalho, ela de fato se concretizou. A expectativa era de que os alunos apresentassem os conceitos que foram desenvolvidos durante as aulas, né? Os conceitos relacionados à geografia urbana, e eles explanaram esses conceitos com clareza, com conhecimento e com um domínio muito bacana para a idade deles, né? Que são alunos de 7º ano. Além disso, nesse processo de construção da cidade, de se colocar no lugar do prefeito, eles mudaram muito as expectativas pré-concebidas que eles tinham sobre as cidades. E a forma como eles construíram as cidades também expressa de maneira significativa a visão de mundo que cada aluno tem, né? A partir do seu lugar, do seu bairro, do lugar onde mora, das relações sociais que esses alunos têm, eles construíram as cidades deles. E eles poderem apresentar essa visão, né, para os outros alunos que também opinaram sobre a construção dessas cidades, né, eles puderam opinar sobre a construção dos outros grupos. Então foi uma apresentação bastante dialogada entre eles,
os outros grupos e a professora, no caso. Então é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a atenção a mim dispensada e eu espero que vocês tenham gostado.